para cada um de nós. Amém? Jeremias capítulo 31, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Amém? Vamos lá. Alguns versículos, a partir do versículo 31. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Vamos orar. A minha intenção seria, ou é, nós dizendo, se possível, terminarmos o assunto hoje. Mas a gente não tem que terminar hoje, tá? Se não der, a gente não termina hoje. Nós continuaremos um outro dia. Amém? A gente pode continuar aqui no templo, pode continuar numa quarta-feira, num sábado, outro momento que Deus nos conceder. Mas, irmãos, por favor, preste atenção nisso que nós vamos iniciar aqui. Nós formamos uma geração que eu vou chamar assim, que se não for a última geração, ela está bem perto de ser a última geração, tá? Todos os acontecimentos da história mostram isso. Então, eu vou iniciar de uma forma não projetada, e aí amanhã, quando eu escrever, talvez vocês entenderão porque eu estou iniciando assim. Abram a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, aí a gente volta ao ponto central, que é a velha e nova aliança, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 não, amados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Todos acharam? Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Aproximadamente 2.000 anos, o que você vai ler ainda não existia. Então o Espírito Santo inspirou Pedro, e Pedro escreveu essas duas cartas. E na primeira carta, capítulo 4, versículo 17, o que foi que ele escreveu? Primeira carta, 4, 17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É uma pergunta. Ele está dizendo assim, ó, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Casa de Deus aí pode ser dois sentidos. Casa de Deus pode ser exatamente o local aonde o povo que crê em Deus confessa e adora Ele. Mas casa de Deus significa a gente. Nós somos a casa de Deus. Então, o primeiro grupo que Deus vai julgar somos nós. Amém? Somos nós. Aí Pedro então pergunta assim, ó, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Uma coisa, irmãos, é você não crer no Evangelho. Outra coisa é você ser desobediente ao Evangelho. Ninguém pode ser desobediente se não crer. Quem não crê simplesmente ignora. Deu para entender, irmãos?
Quem não crê simplesmente ignora. Quem crê precisa ultrapassar a barreira da crença e também ser obediente. Então Pedro pergunta: qual será o fim quando Deus pegar a gente? Quando Deus passar pela casa dele e começar a julgar a gente. Amém? Agora vamos entender por que Deus permite que eu inicie esse assunto dessa forma. É porque antes de Deus julgar, Ele anunciou e está anunciando o Evangelho. E qual é o objetivo do Evangelho? É salvar. Abra Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1. O Evangelho, então, através do Evangelho, o grande objetivo de Deus é salvar, não é condenar. Romanos capítulo 1. Todos acharam? O som das páginas estão ainda em andamento aí. Vocês acharam? Amém? Amém? Alguém leia o versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para aí. Aí nosso irmão Leonardo acabou de ler um texto que Paulo escreveu dentro desse período aí, aproximadamente no 1º século, é que toda a estrutura do Novo Testamento foi escrita, ou seja, de Mateus a Apocalipse. Tá? Mateus e Apocalipse foi escrito dentro do 1º século, entre o ano 50 e o ano 100 da nossa era, é que a estrutura chamada Novo Testamento foi escrita. Sendo assim, olha, eu vou ler de novo. Paulo afirma que o Evangelho é poder de Deus para salvar quem? O judeu e também o grego. Quer dizer, o Evangelho, ele é o único meio pelo qual Deus se propõe a salvar tanto o judeu como o grego. Se nós formos estudar o Evangelho em plenitude, o Evangelho nada mais é do que a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus também é a pessoa de Jesus Cristo. O verbo é a palavra, o verbo se fez carne. É por isso que toda a plenitude do Evangelho está no Cristo. Amém? O que é pregar o Evangelho? É anunciar o Cristo. O que é anunciar o Cristo? É anunciar a salvação de Deus aos homens. Deu para entender, irmãos? Então o texto está dizendo que o Evangelho é para salvar o judeu e o gentio. Só que não vai salvar nem por ser judeu, nem por ser gentio. Para salvar, o texto então diz assim, ó, para salvar todo aquele que crê. Então quem não crê no Evangelho, irmãos, não será salvo. Mas não basta crer no Evangelho para ser salvo. Tem que obedecer ao Evangelho. Amém? E o que é obedecer ao Evangelho? Obedecer ao Evangelho é obedecer a palavra de Deus. Mas como obedecer a palavra de Deus então? É seguindo o exemplo maior. E o exemplo maior é Cristo. Amém? E vocês estão aqui hoje. Vocês não podem perder esse referencial. Vocês precisam pegar a Bíblia Sagrada e entender que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E quando você procurar obedecer essa palavra, você tem que entender que você precisa obedecer tendo como modelo o Cristo. Moisés deixou um exemplo bom, Abraão também deixou um bom exemplo, só que eles não são exemplo maior. O exemplo para nós é Cristo Jesus. Amém? E aí vamos dar sequência então ao tema de hoje. É a nova e velha aliança. Por isso, dando uma passeadinha na primeira aliança, vamos lá em Gênesis. Gênesis 12. Gênesis 12. Aí
Qual é o grande detalhe de Gênesis 12? É que Gênesis 12 tem algo que está teoricamente oculto. Só que quando você vai estudar as escrituras, ela não está oculto. Só que você só entende estudando. Se você não estudar, você não entende. Vamos lá, versículo 1. Ora, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor Deus, ou o Senhor, disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui Deus está pedindo algo para Abraão, ou Abrão na época, muito sério. Ele está pedindo: Abrão, sai. Abrão, sai. Sai da onde? Da casa de teu pai. Sai da tua parentela. Sai da tua terra. E vai. Vai para onde? Um lugar que eu vou te mostrar. Então não é tão simples assim, irmãos. A chamada que Deus dá para Abrão é uma chamada muito séria. Não é tão simples um homem deixar uma casa, a casa do pai, deixar a parentela. Já pensou, irmãos? Você chegar na casa do teu pai e falar: pai, eu estou indo para um lugar que Deus mandou eu ir. Aí o pai pergunta: mas que lugar é esse? Eu não sei, Deus vai mostrar ainda para mim. Parece uma loucura, né? É por isso que o evangelho parece loucura para algumas pessoas. Que quando você escuta o evangelho de Deus, o evangelho de Deus te propõe coisas que parecem loucura mesmo. Então quando Deus fala com Abraão, olha o que ele está dizendo no versículo 2: farei de ti uma grande nação. Aqui, irmãos, está a essência de todo esse negócio chamado Nova e Velha Aliança. É quando Deus está dizendo a Abraão, ou Abrão na época: farei de ti uma grande nação. Amém? Olhando para essa visão, Deus está dizendo: ó, eu farei. Ele não está dizendo você vai fazer, é você que vai ser responsável. Não, não. Deus está dizendo: só sai, só deixa, só vai, que eu faço. E se Abraão não obedecesse a voz de Deus, Deus anularia o projeto dele? Com certeza Deus chamaria outra pessoa, porque Deus não está preso a homens para fazer a obra dele. Deus não depende de mim, Deus não depende de nós, a obra é dele. Amém? A obra é dele. Então, como não dá para detalhar tudo, quando Deus fala isso, esse homem ele vai sair com uma esposa e ele não tem filhos. Quando ele vai embora e ele lá na frente gera 2 filhos, eu me apego ao segundo filho para resumir um pouquinho. O segundo filho é Isaque. O segundo filho é o filho que Deus havia prometido. Como não dá para falar agora do primeiro filho, que é Ismael, a gente vai resumir um pouquinho lá no capítulo 22 do mesmo texto, ou seja, do mesmo livro 22, do mesmo livro, Gênesis capítulo 22. Amém? Agora, Abraão já está na sequência, Abraão já está caminhando, ele já tem um filho, o filho já está grandinho. Deus fala para ele o seguinte, versículo 1: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Como dizendo: estou aqui, Senhor, pode falar, estou à disposição. A fala de Deus é essa para ele no versículo 2: então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereço ele em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Aí vocês imaginam qual é o cenário agora. O cenário inicial da chamada é: sai da casa do pai, que é difícil, sai da parentela, sai da terra, tudo isso é difícil. Agora sai para onde? Um lugar que você não sabe ainda. Somente sai. E eu ainda vou te
mostrar. Depois que ele sai e caminha, aí Deus dá o filho para ele. Aí Deus abre o coração dele e vê que ele tem o que pelo filho? Amor. Só quem tem filho hoje sabe o que é amar um filho. E Deus pega numa parte mais complicada de Abraão. Lá no começo Deus não fala assim, sai da casa do pai que você ama. Não é que ele não amava o pai, mas ele não mexe no sentimento pelo pai. Ele só mexe, ele só fala e dá uma ordem, sai. Agora não, com o filho ele mexe no sentimento. Ele diz, quero o teu filho em sacrifício. Como todos nós sabemos como foi a história, o que acontece? Vamos resumir um pouquinho. Lá no versículo 7. Então disse Isaque a Abraão seu pai, meu pai. Respondeu a Abraão, eis-me aqui. A mesma resposta que ele dá para Deus no começo do capítulo 22. Só que agora ele fala, filho, pode falar, estou te ouvindo, né? A tradução é essa. Aí disse então, diz o versículo, respondeu Abraão a ele, então, né? Perguntou Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O filho falando, papai, está tudo bonitinho, está tudo certinho, eu estou vendo lenha, eu estou vendo fogo, mas o senhor já me ensinou sobre sacrifício, e eu só não estou vendo cordeiro aqui. Eu sei o que é sacrifício. E se nós vamos fazer sacrifício lá no Monte Moriá, eu quero saber, pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro, pai? Como que a gente vai para o monte sem cordeiro? Como que a gente pode ir para o monte e oferecer um sacrifício se a gente não tem o cordeiro? A resposta de Abraão qual é, irmãos? Alguém leia, por favor. Versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, Deus vai prover para você alguém que vai morrer no seu lugar. Meu Deus do céu. Só que Abraão não falou isso para o filho, alguém vai morrer no seu lugar. Ele não disse, filho, é você que vai morrer lá. Mas está dizendo, Deus vai prover o cordeiro para você, ele vai prover o cordeiro. Só que nós entendemos hoje que Deus não proveu o cordeiro somente para Isaque, proveu o cordeiro para quem o amava. Quem amava Isaque? Abraão. Quem ia perder Isaque? Abraão. Quem voltou para casa com o filho? Abraão. Mas por que Abraão voltou para casa com o filho? Porque Deus proveu o cordeiro. Amém? Aí, quando Abraão apresenta o cordeiro em sacrifício, ele vai escutar de Deus algo muito sério. Amém? Capítulo 22 ainda, versículo 7. Olha, Deus afirma que deveras, versículo 17, tá? 22, 17. Que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. E aí vem o versículo 18. E em tua descendência, olha, meus irmãos, é em tua descendência. Não é em você, não é em Isaque, não é em Jacó, não é em Ismael, é em tua descendência, que serão benditas quem? Quem? As nações. Da onde? Da terra. Tá vendo? Então imagine, meu Leonardo, você está falando, é em tua descendência, não é em você não, viu? Mas é naquele que vai descender de você, que todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas por quê? Porque obedecesses a minha voz. Amém? Como eu estou tentando resumir, que não dá para falar tudo, já falei, eu estou trabalhando um pouquinho. Qual é o grande detalhe disso tudo aqui? É que Deus falou, vou fazer de ti uma grande nação.
E para fazer uma grande nação, Deus precisaria de uma ação soberana. Abraão não tinha gerado Ismael? Não tinha gerado Isaac? E agora são dois filhos separados, tá? É um único tronco chamado Abraão, porém um é filho de Agar e outro é filho de Sara. Então são um único tronco, Abraão, ok? Mas tem Agar e tem Sara. São dois filhos, são duas nações. Mas Deus disse: em tua descendência serão benditas todas as nações. E não só o Ismael, Isaac, mas todas as nações. Sabe por quê, irmãos? Por causa disso aqui, olha. Abram Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Os irmãos acharam? Gálatas, capítulo 3. Amém? Lembram de Romanos, capítulo 1. Você já leu, tá? Lembre de Romanos, capítulo 1. Vamos ler Gálatas 3. Vamos lá. Versículo 16. Versículo 6. Versículo 6, podemos ver? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, Abraão creu em Deus quando? Quando saiu de casa, quando deixou a casa dos pais, quando deixou a terra, e quando foi para um lugar que ele não sabia qual era, e quando ofereceu o filho em sacrifício. Em todo o tempo ele acreditou em Deus. O texto continua, versículo 17: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Este texto está afirmando, irmãos, que é os da fé que são filhos de Abraão. Em outras palavras, não são filhos de Abraão simplesmente os descendentes biológicos. Ou seja, não adianta falar eu sou Ismael, filho de Abraão. Não adianta falar eu sou Isaac, filho de Abraão. Tem que ter a fé de Abraão. Amém? Então, pegar o nascimento biológico e assumir a posição de filho de Abraão não é possível quando se trata da fé. Amém? O texto continua, versículo 8. Olha o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Quando é que isso foi anunciado? Foi quando ele ofertou os filhos. Quando ele ofertou o filho lá, quando ele quis ofertar o filho, e Deus então falou: ó, serão benditas todas as nações. Só que no capítulo 12, Deus não fala assim, ele fala assim: ó, farei de ti uma grande nação. Só que ele fala mais, eu não li antes, ó, abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer, ó, todas as pessoas que no teu caminho servirem de bênção para você, te ajudarem, te auxiliarem, vão estar agindo de acordo com a minha vontade, e eu vou abençoar eles. Mas aqueles que se levantarem contra você, eu vou ser contra eles. Irmãos, isso é sério. Todas as pessoas, irmãos, que se levantam contra a igreja, estão se levantando contra Deus. Toda pessoa que te humilha, que xinga você, que agride você, sem que você dê motivo para isso, elas estão agredindo a menina dos olhos de Deus. Elas estão agredindo a igreja de Deus.
E cedo ou mais tarde, essas pessoas serão recompensadas. Ou seja, elas receberão de Deus o juízo devido. Amém? Cedo ou mais tarde. Só que nós não podemos esquecer que o juízo começa aonde? Por quem crê em Deus. Abraão creu em Deus? Então foi apontado como justiça. Por que aqui foi apontado como justiça? Porque ele não creu teoricamente, ele creu na prática. Amém? Estão entendendo? Vamos lá. Então, para que as famílias sejam abençoadas, Deus anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão. Amém? Posso continuar? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos lá para o versículo 16 de Gálatas 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Ora bem, Deus não fez uma promessa a Abraão? Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Deus diz: eu vou abençoar. Só que Deus só é em tua descendência que eu vou fazer o negócio. Então o texto continua. As escrituras não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só. Quem é ele? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Obrigado. Alguém abriu aí a Bíblia em Gálatas 3,16 aí? Sim. Quem é? Quem é, mano? Quem é? Fala forte, mano. Vamos assim, pode falar forte. Cristo. Simplesmente Cristo. Quem é o descendente de Abraão, irmãos? Cristo. E significa dizer o seguinte: não é possível, irmãos, nós sermos abençoados se a gente não receber o descendente. Porque só através do descendente é que podemos ser abençoados. E o que é receber o descendente? É crer no Evangelho. Crer no Evangelho é crer na palavra de Deus. E quem não crê na palavra de Deus não crê no Cristo. Amém? Não recebe. Já está condenado. Essa fala do nome poderia terminar o assunto aqui. Já está explicadinho o negócio. Precisa crer que nem Abraão creu. Precisa estar pronto a deixar, a deixar terra, deixar a casa do pai, deixar a parentela. Sabe o que significa isso, irmãos? A terra é o lugar onde você pisa. O lugar onde você pisa não é eterno, irmãos. Um dia você vai ter que deixar essa terra. Você vai ter que deixar, o momento está certo. Queira ou não, você vai ter que deixar. Vai deixar de que jeito? Vai deixar porque vai morrer? Ou vai deixar porque entendeu que aqui esse lugar é eterno? Outra coisa, você precisa estar preso ao mundo invisível. Ou seja, Abraão ia para um lugar que ele não via. Quem quer ir para o céu não está vendo o céu, a nova terra. Não está vendo, mas precisa se desprender do palpável, do visível. Mas sabe o que é o mais difícil? Quem quiser realmente fazer parte da nação santa tem que deixar os pais. Quem quiser fazer parte da nação santa tem que deixar a parentela. Em outras palavras, é o seguinte: eu não posso me apegar aos meus pais, eu não posso me apegar à minha parentela se eu quiser fazer a vontade de Deus. Eu devo amar os meus pais, mas se os meus pais não querem fazer a vontade de Deus, eles não vão andar junto comigo, não. Entendeu? Eles não vão andar junto comigo. Eu vou ter que abrir mão da visão dos meus pais e andar na visão
Deus. Isso só pela fé, irmãos. Eu vou ter que abrir mão da visão da minha parentela. Nesse caso, quando os seus pais, imagine só, por exemplo, um pai que adora ídolos. Um pai que adora ídolos. Aí Deus chega para você o seguinte, ó, você quer me seguir? Quero, então não adore ídolos. Mas Deus, o meu pai adora ídolos. Seu pai adora ídolos? Mas você não vai adorar. Você não vai adorar, eu não quero isso para você. O que fazer nessa hora, igreja? O que fazer nessa hora? Vai acontecer sério problema na tua casa. Vai acontecer sério problema no meio da tua parentela. Sabe qual problema vai acontecer? Abra aí Mateus. É a mesma coisa que Deus pediu a Abraão, tá? Só que com outras palavras. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Vocês já acharam? 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada ou guerra. Vim trazer divisão. Versículo 35. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai. Abraão, sai da casa de teu pai. Vim trazer divisão entre a filha e a mãe. Imagine Sara. E não é para casa da mamãe dela, eu estou usando só simbologia, tá? Mãe, você sabe que eu te amo tanto, mas eu já me casei com o tal de Abraão. E Deus falou para ele sair daqui da cidade. E eu vou embora com ele. Vá para onde, minha filha? Eu vou para onde Deus me mandou ele ir. Para onde? Eu não sei, só sei que ele vai, eu vou junto. Você está ficando doida, filha? Que treco é esse? Eu não gerei filha para seguir um doido, não. Mas Abraão era doido aos olhos da sogra, não doido aos olhos de Deus. Andar por fé, irmãos, é coisa para louco mesmo. Louco para o mundo, mas sábio para Deus. O texto continua. Vamos lá. Entre a nora e sua sogra. Imagine a mãe de Abraão chegando em Sara e conversando. Ô menina, vem cá, minha nora. Eu confio em você. Meu filho está ficando maluco, mas você é mulher, você tem um talento inteligente. Convence ele lá, chame ele no particular e fala que ele está doido. Para ele não aceitar esse negócio, não. Aí a mulher de Abraão fala: sogra, é o seguinte, te amo, mas eu prefiro seguir o meu marido. Eu não vou impedir que ele obedeça a voz de Deus. Eu vou seguir com ele. Essa sogra ia passar a Sara demais, né, irmãos? Imagina o cenário. Vamos continuar o texto. 36. Os inimigos dos homens ou do homem serão seus próprios familiares. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim. Abraão, sai da casa do teu pai. Em outra parte, deixa teu pai e tua mãe para lá. Eu quero que você me siga. Mas se você amar eles mais do que a mim, sem chance. E o texto continua. Quem ama o filho, Abraão, entrega o teu filho em sacrifício para mim. Ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aí vem o 36, 38. Quem não tomar a sua cruz e não me seguir, ou não me segue, não é digno de mim. Já tomaram a cruz, irmãos? Se não tomar a cruz, sem chance, não vai para o céu de jeito nenhum. Amém? Vamos para a parte final do assunto de hoje? O que é a nova aliança? Presta atenção agora, irmãos, por favor. Eu vou dar uma explicação sem erro nos textos, tá?
Por causa do tempo. Quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão para um propósito, fazer uma grande nação. Aí Deus começou a trabalhar. Amém? Deus, por exemplo, ofereceu o cordeiro a Abraão. Por que Deus ofereceu o cordeiro a Abraão? Porque Deus estava provando a Abraão, mas Deus queria o coração de Abraão e não a morte de Isaque. Amém? Então Deus oferece o cordeiro. Quem é o cordeiro hoje para nós? Abraão talvez não entendeu que era o Cristo. Talvez ele não entendeu em plenitude. Só que hoje, irmãos, eu tenho esse livro aqui, eu tenho que ler esse negócio, irmãos. Eu tenho que ler. Então vamos lá. Quando os sacrifícios eram feitos no passado, os sacrifícios representavam o sacrifício de Cristo, mas não era o Cristo, mas representavam o Cristo. Então todas as vezes que o homem pecou contra Deus no passado, quem morria? Os animais. Mas representando quem? O Cristo. Deus nunca quis que os cordeiros morressem no lugar do homem, mas Deus assim fez por amor ao homem. Amém? Por amor ao homem. Aí abra Jeremias, por favor. Jeremias, capítulo 7. Deus nunca quis, porém, vamos lá, né? O que o texto ensina para nós aqui? Vamos lá. Se Deus não quis que o cordeiro morresse, o que Deus queria então? Vamos lá, os irmãos acharam? Versículo 22. Jeremias 7, 22. Pois eu nada disse, ó Deus falando através do profeta Jeremias, eu nada disse a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. A seca, nem lhes ordenei nada ou coisa alguma, a seca de holocaustos ou sacrifícios. Deus está dizendo o seguinte, através de Jeremias: olha, meus filhos, eu nada fiz com os pais de vocês, para eles fazerem no dia que eles do Egito, sacrifício. Eu não queria isso deles. Eu não queria sacrifícios. Eu não queria holocaustos. O que eu queria? Versículo seguinte, 23. Isso lhes ordenei, isso eu dei ordem, esse era o meu desejo. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Sabe o que eu estou dizendo aqui, irmão? Está dizendo assim: olha, o que eu queria deles é que eles obedecessem a minha voz. Foi isso que eu queria deles. Agora entenda, Deus está falando com uma nova geração, como dizendo: o que eu queria que seus pais fizessem era isso, que eles me obedecessem. Só que o que os seus pais fizeram? Versículo 24: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, pelo contrário, andaram os seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Está dizendo aqui, deu para entender, irmãos? Deus está falando através de Jeremias: meus filhos, vocês que formam essa nova geração, entendam, os pais de vocês não obedeceram a minha voz. Aí eu que vocês pensassem, Deus falando naquela geração, até chegar nessa aqui, tá? Naquela geração, olha o que Deus falou na sequência do versículo, olha lá, versículo 25: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, está lá no capítulo 12 de Êxodo, tá, irmãos? Êxodo 12, o dia que eles saíram. O texto continua: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Quer dizer o quê? Olha, desde aquele dia eu tenho falado, eu falei com eles, até hoje eu falei com eles, até hoje eu tenho falado. Por que até hoje? Olha lá, irmãos, versículo 26: contudo, não me destes
ouvidos. Agora, qual a diferença? Não me desse os ouvidos. Está dizendo, eles não deram e vocês também não estão dando. Vocês, essa geração, vocês não estão dando ouvido. Olha a sequência do versículo, vai ficar claro. Olha lá. Não inclinasse os vossos ouvidos, mas endurecesses a vossa cerviz e fizesses pior do que os vossos pais. Se os filhos fizeram pior que os pais naquela geração, meu irmão Walter, o que nós estamos fazendo hoje? Aí Deus fala assim, através do profeta, ou melhor, do apóstolo Pedro: Tiago, o juízo vai começar pela casa de Deus. E se vai começar por nós, o que vai acontecer com aqueles que entre nós não obedecem ao Evangelho? Sabe quem não obedece ao Evangelho, moço? Quem ouviu, quem acreditou nele. É quem não obedece. O mundo, irmãos, ele não obedece ao Evangelho porque nem entendeu o Evangelho. E, em outras palavras, o mundo não creu no Evangelho dentro do contexto espiritual. O mundo ainda está num contexto meramente humano. Existe muito ateu que lê Bíblia, irmãos, mas não acredita na Bíblia. Existe muito ateu que ensina teologia nas faculdades, mas não acredita em Deus. Eles ensinam só culturalmente, eles ensinam profissionalmente. Eles não têm compromisso com Deus que você crê, mas eles são professores de teologia e eles ensinam melhor do que muitos pastores por aí. Só que eles não têm compromisso com o ensino, eles têm compromisso com a história. Eles só ensinam a Bíblia como uma história. Para eles, ler a Bíblia é ler um livro de história em geral. Aqui para nós não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu estou aqui para contar uma história. Aleluia. Eu estou falando aqui de algo que Deus falou que vai fazer. Ele falou aqui, eu vou fazer uma nova aliança. Os seus pais invalidaram a minha aliança, mas eu vou fazer uma nova aliança. Sabe o que é isso? Deus está dizendo aqui, embora eu fui traído, embora eles forem infiéis, eu decidi renovar a aliança. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Deus não nos esquece, Deus nos ama, e Deus quer renovar a aliança com a gente. Amém? E como que ele disse que ia fazer? Aí eu li o primeiro texto de Jeremias 31, aí, vou escrever a minha lei no seu coração. Eu vou escrever. Foi o primeiro texto que eu li hoje, aí, Jeremias 31, versículo 31 ao 34. E Deus diz: eu vou fazer uma nova aliança. Eu vou escrever a minha lei no seu coração. Então qual é a nova aliança? É a lei de Deus em nossos corações. Alguém pode me informar uma lei? Olha. Abram, por favor, Êxodo 34. Êxodo 26, irmãos, me desculpe, Êxodo 26. Ver se eu estou certo aqui. Amém? Eu mudei de 24 para 26, né? Mas é 26 mesmo, 24 mesmo, tá? Me perdoe, é 24. Você vai ler de um ao outro? Não, já li também aquele dia, né? Mas eu quero ler aqui um detalhezinho interessante aqui. Quando Moisés, irmãos, escreveu o livro da lei. O que é o livro da lei? Para quem não sabe, o livro da lei é chamado do Pentateuco. Para os judeus é a Torá, tá? Que em parte, resumidamente, é só os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco. Para os judeus ainda eles vão até Malaquias, e eles rejeitam o Novo Testamento. Mas o Pentateuco, o livro da lei, resumidamente, é de Gênesis a Deuteronômio, tá? Que é o Pentateuco.
Quando Moisés, olha lá no versículo 7 de Êxodo 24. Então tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos fielmente. Moisés pegou o livro da lei e fez o que com o livro? Ele leu o livro, como que dizendo: essas são as palavras que Deus mandou eu falar com vocês. Essas são as palavras que estão no livro. E o povo falou o quê? Tudo que o Senhor falou, faremos. O texto continua: seremos fiel. Nós vamos ser fiéis a Deus. Versículo 8: tomou, pois, Moisés aquele sangue e os aspergiu sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco no tocante a todas estas palavras. Que palavras? As palavras que estão escritas nesse livro. Amém? É Êxodo 24, versículos 7 e 8. Então, o que está escrito aqui, Moisés pegou o sangue. Que sangue é esse? Não é o sangue de Cristo. Qual é o sangue? É o sangue dos cordeiros, ou o sangue de cordeiros, que foram sacrificados para confirmar a velha aliança. Amém? Só que o povo foi infiel no compromisso assumido com Deus. O povo falou: seremos fiéis. Só que o povo foi infiel. O que Deus fez? Deus falou assim, é uma colocação só minha aqui, tá, irmãos? Para vocês entenderem. Deus falou assim: Moisés, pega o livro da lei e queima. Não serve para mais nada. Foi Deus falou? Não. Foi Deus falou não, irmãos. Deus ele vai agir por causa do pecado do povo, mas ele fala assim: vou fazer uma nova aliança. Não é vou fazer um novo livro da lei. Vou fazer uma nova aliança. Amém? Qual é a grande diferença, irmãos? Sabe qual é?